Essa foi uma palavra que Deus me deu há um tempo atrás, e nesses dias o Senhor tem me lembrado novamente dessa palavra. E eu nunca ministrei essa palavra aqui, mas hoje nós vamos ministrá-la. O tema dessa palavra é Igreja, Lavoura e Edifício de Deus. Diga, Igreja, Lavoura e Edifício de Deus. Nós vamos alinhar nessa manhã algumas coisas que o Espírito tem ministrado ao nosso coração, porque nós precisamos entrar num novo nível. Nós estamos entrando em um novo nível. Amém? Quantos acreditam nisso? Quantos entendem isso, que a ICERT está entrando num novo nível? Quantos entendem? Mas nós precisamos estar alinhados com isso. Nós precisamos entender isso, para que você possa experimentar e não expectar. Infelizmente, existem muitas pessoas que ficam como espectadores. Lembra de Mical? Davi estava num novo nível, a arca estava entrando em Jerusalém, a cidade toda celebrando, e Mical estava como uma espectadora na janela. Ela podia ter entrado no mesmo nível de Davi. Ela podia ter entrado no mesmo nível da nação de Israel, trazendo a glória de Deus, trazendo a arca de Deus para Jerusalém, trazendo a arca de Deus para a igreja, trazendo a glória de Deus para o meio do povo. Mical podia experimentar isso, mas o que Mical faz? Mical ela prefere ficar na janela. Fala para o irmão que está só, sai da janela, vem para o meio. Teve um cara lá, quando Paulo estava pregando, e Paulo gostava de pregar assim que nem eu, né? 1h30, 2 horas, sei lá, 3 horas. E Paulo estava pregando, tinha um cara que ficou aonde? Na janela. O que aconteceu com ele? Caiu e morreu. Ficou na janela. Quem fica na janela fica de espectador. E quem fica de espectador não recebe, não entra no mesmo nível. Então, por isso, hoje, né, Deus está liberando uma unção de mestre aqui nessa manhã, para que você entre num nível de entendimento. Diga, um outro nível de entendimento. Para que você possa experimentar a glória de Deus. Para que você possa estar junto. Não fique no nível de espectador. Não fique como Mical. Não fique como aquele jovem lá na pregação de Paulo. Entre, participe, esteja inserido no contexto desse novo nível que a ICERT está entrando. E aí, para a gente entender isso, Deus ministrou meu coração, mais uma vez, como eu disse, essa palavra de lá de 1 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 1, versículos de 1 a 17, e depois nós vamos ler o capítulo 3, versículos de 1 a 9, nós vamos fazer uma leitura dinâmica, tá? Para a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração para essa manhã. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 17, depois o capítulo 3 também de 1 Coríntios, versículos de 1 a 9. Todos acharam? Digam amém quem achou. Diga misericórdia quem não achou. E quem não achou, amanhã tem nebe. Amém? Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele, em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Repita comigo, não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os conservará firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito da família de Cloé, que existem discórdias entre vós.
Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus que, por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e de Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo de se batizei algum outro irmão, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Agora capítulo 3, versículos de 1 a 9. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podies recebê-lo, nem ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Deixa eu beber um pouquinho d'água. A gente precisa entender isso. Nós somos a lavoura de Deus, nós somos o edifício de Deus. Libere para o irmão que está do seu lado, da esquerda e da direita, essa palavra. Nós somos a lavoura de Deus, nós somos o edifício de Deus. A igreja é de Deus. A igreja não é de uma pessoa. Nós não somos donos da igreja. Nós, pastores, não somos donos da igreja. Nós somos ministros de Deus para a tua vida. E isso você precisa começar a entender, para que a gente possa entender o nível que Deus quer nos levar. Nós, como ministros de Deus, qualquer que exerça liderança na igreja, qualquer um que Deus tenha chamado pelo seu propósito, para o seu decreto, qualquer um que tenha sido presenteado, nós recebemos uma palavra há um tempo atrás, exatamente dessa forma, que Deus dá à igreja, Deus presenteia a igreja para que nós possamos servir a igreja. Então, quem é o dono da igreja? É o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. A igreja não tem um dono. A igreja não tem uma pessoa. A igreja não tem alguém que diga, eu comprei a igreja. Porque o único que morreu pela igreja foi Jesus. Então a gente precisa começar a entender isso. A igreja não tem um dono. Você não é dono da igreja. Eu não sou dono da igreja. Ninguém aqui é dono da igreja. A igreja é do Ele é o dono da igreja. Nós somos edifícios dele. Nós somos edifícios do Senhor. Nós somos a lavoura do Senhor. Não existe proprietário na igreja. E aí Paulo está ensinando essa igreja aqui, né? Eu costumo dizer que a igreja de Corinto é a igreja problema. É a igreja que tem muitas dificuldades. Porque eles não chegaram, eles não atingiam, não conseguiam atingir um nível de maturidade espiritual para receber revelações profundas de Deus. E quando você não atinge um nível espiritual para receber níveis de revelação mais profundas, você vai ficar sempre no superficial. Você vai ficar sempre um crente carnal, parece contraditório, né? Mas existem muitos crentes que descreem, existem muitos crentes carnais. E Paulo está ensinando aqui a igreja de Corinto a viver uma vida espiritual. Paulo está dizendo, olha, não falta para vocês dom nenhum. Olha só que coisa interessante. Uma igreja que tinha todos os dons. Os 9 dons espirituais que Paulo discorre lá também em Coríntios. Os 9 dons espirituais, todos os dons ministeriais, todos os dons espirituais dados pelo Espírito à igreja para edificação do corpo.
Todos esses dons a igreja tinha, e ainda assim a igreja tinha problemas. Interessante isso. Paulo diz no capítulo 1 que a gente leu, não vos falta nenhum dom. Então, na igreja de Corinto tinha dom de línguas? Tinha. Tinha dom de profecia? Tinha. Tinha profetas? Tinha. Né? Tinha dom de revelação? Tinha. Tinha dom de discernimento? Tinha. Mas eles não sabiam usar de forma correta, não sabiam usar de forma madura, de forma consciente. Paulo está dizendo, vocês têm todos os dons, vocês têm tudo para dar certo, mas vocês precisam entender como usar, vocês precisam entrar numa dimensão espiritual, num nível profundo de revelação da vontade do Espírito. E aí, para a gente entender isso, Paulo vai dizer que, para que a gente entenda, para que a gente entre no nível de revelação mais profundo da vontade de Deus para a igreja, a gente precisa ter uma disposição mental. No capítulo 1 que a gente leu, volta lá por favor, versículo 10. Paulo está dizendo, suplico-vos irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam. Qual é a linguagem que a ICERT está falando? A gente está bastante à vontade, porque hoje é um domingo de ceia, é um domingo de comunhão, é um domingo em que a família está reunida. O que nós estamos falando? Eu não posso falar uma coisa diferente daquilo que o pastor Jorge está falando. O Igor não pode falar uma coisa diferente do que eu estou falando. A pastora Carol não pode falar algo diferente do que o Júnior está falando. Nós temos que falar a mesma coisa, a mesma língua. Qual é a direção que a ICERT tem? Nós temos que todos entrar nessa mesma direção. Amém ou não amém? Nós temos que ter esse mesmo falar. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam saber o que vocês estão falando entre vocês. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam falar a mesma coisa. E depois Paulo diz, olha, vocês precisam saber o que vocês falam, vocês precisam concordar uns com os outros no que vocês falam. O que está se falando? Qual é a direção? Então todo mundo, estou junto. Não entendi, vou perguntar a quem está entendendo. Vou me submeter a quem está entendendo. A pior coisa que tem é quando a pessoa não quer entender. Uma coisa é você não entender, outra coisa é você não querer entender. E aí é preciso que você entenda isso. Estou sendo redundante, né? É preciso que você entenda que para você estar debaixo de uma unção, você precisa falar a mesma coisa. Você não pode... Josué não falava uma coisa diferente de Moisés, falava? Não. Quando Moisés falava, vamos para a direita, está lá Josué do lado de Moisés, vamos para a direita. Quando Moisés falava, vamos para a esquerda, Josué está do lado de Moisés, vamos para a esquerda. Quando Moisés falava, agora é hora de parar, Josué não falava, não, eu vou continuar. Não, Josué parava junto com Moisés. Então você precisa entender isso. O que vocês estão falando. Vocês precisam falar a mesma coisa. Depois ele continua dizendo, a fim de que não haja entre vós divisões. A divisão acontece por causa de quê, pastor? A divisão acontece porque cada um fala uma coisa. Não, eu quero falar X. Aí o Júnior vem dizer, não, eu quero falar Y. Aí vem a Rosa e diz, eu quero falar A. Vem a irmã Sidney e diz, eu quero falar B. E aí o que acontece? Discórdia. Discórdia, cada um pensa de um jeito, cada um quer de um jeito, cada um gosta de um jeito, e aí há discórdia. E a gente precisa entender que a gente precisa falar a mesma linguagem. A mesma linguagem. Diga para o irmão que está falando, vamos falar a mesma linguagem. Porque a unção que está sobre a ICERT é para isso, é para comunhão, é para falar todos, para nós falarmos todos a mesma linguagem. E aí ele diz aqui, antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental. Eu queria que você gravasse isso na tua mente. Disposição mental. O que é disposição mental, pastor? É você buscar entendimento daquilo que Deus está revelando para nós. É você buscar entendimento, entrar no mesmo nível de entendimento do que Deus está revelando ao anjo da igreja para a igreja.
Deus não vai falar com um monte de gente, Deus vai falar com o anjo da igreja. E quando Deus fala com o anjo da igreja, todo o corpo, toda a igreja, todos aqueles que estão inseridos naquele núcleo de igreja, precisam estar na mesma disposição mental. E eu volto a dizer, o que é disposição mental? É você buscar entendimento daquilo que Deus está revelando. E se você buscar, Deus vai revelar. Se você buscar, o que Deus está falando para a igreja? O que Deus está falando através do ungido, dos ungidos do Senhor, dos ungidos que estão no altar ministrando? O que Deus está falando? Quando você começa a buscar uma disposição mental para estar no mesmo nível, Deus vai te dar essa mesma disposição mental. E você precisa entender isso. Amém? Quantos estão entendendo, digam amém. Quantos querem continuar ouvindo, digam amém. Amém. Então você precisa estar na mesma disposição mental. E no mesmo parecer. No mesmo parecer. Não, nós entendemos esse nível, nós entendemos o que Deus está ministrando na igreja, nós temos a mesma disposição mental, a nossa mente está voltada para aquilo que Deus está ministrando, eu começo a entender, eu começo a buscar a revelação, eu entro no mesmo nível, e aí então eu tenho o mesmo parecer. Eu não vou discordar, não, eu discordo disso, eu discordo daquilo outro, eu discordo daquilo outro, não, mas isso aqui não é assim, mas isso aqui não é assado, querido. Se Deus está dando uma direção, eu tenho que entrar nesse nível, se eu quero receber dessa unção. Eu preciso estar na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Você precisa entender que no reino, nós dividimos as tarefas, não dividimos o propósito. Você pode repetir isso? No reino, dividimos as tarefas, não dividimos o propósito. O que Deus está revelando, nós não dividimos. Não, Deus revela isso para mim, revela isso para o pastor Igor, depois revela outra coisa para a pastora Bia, revela outra para a pastora Kátia, revela outra para a pastora Carol, e outra coisa para o pastor Jorge, outra coisa para a pastora... Não existe isso. Quando Deus revela uma coisa só para a igreja. Nós somos um corpo. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. E aí é preciso que a gente entenda isso. A gente não divide o propósito, a gente divide as tarefas. O pastor Igor cuida de jovens, eu e a pastora Cátia cuidamos de família, a pastora Carol cuida do louvor, o pastor Jorge e a pastora Aís são os pastores sênios que cuidam de todo mundo. Nós dividimos tarefa, não dividimos propósito. Quantos estão entendendo? Digam amém. Diga para o irmão, nós dividimos tarefa, não dividimos o propósito. Quando a gente começa a entender isso, reino é todo mundo com a mesma disposição mental. Reino é todo mundo com o mesmo parecer. É todo mundo com o mesmo sentimento. Com diversas tarefas. Dividimos tarefas. A mão não faz a mesma coisa que o pé faz. Ou faz? Não. Mas ela está dentro de um mesmo corpo. Os olhos não fazem o que os ouvidos fazem. Ou faz? Você já viu algum ouvido vendo? Não. Você já viu algum olho escutando? Não. Você já viu alguma boca cheirando? Não. Todos fazem coisas diferentes, mas todos estão inseridos no mesmo corpo. Então a gente precisa entender isso. Dividimos tarefas, não dividimos o propósito. Guarda isso na tua cabeça. A gente divide tarefa, cada um faz uma coisa. Um varre, o outro limpa, o outro arrasta a cadeira, o outro arruma a mesa de ceia, o outro faz o pão, o outro enche o cálice, o outro, sabe? Um puxa a cadeira, um fica no som, o outro ministra o louvor, um toca, um prega, um evangeliza, o outro vai no hospital, o outro faz a célula, o outro lidera a célula, o outro senta na célula. E todo mundo faz diversas tarefas. Mas o propósito é um só. Outra coisa que eu quero compartilhar dentro desse texto é que o espírito de competição afasta o espírito de comunhão. Repita, o espírito de competição afasta o espírito de comunhão. Deus não enviou o seu Filho Jesus Cristo para ministrar a nós um espírito de competição. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ministrar a nós o espírito de comunhão. O Espírito Santo é o Espírito de comunhão. E quando Jesus veio, morreu por cada um de nós, Ele veio para formar a igreja. Ele não veio para salvar você individualmente. Pastor, que é isso? Que heresia é essa? Ele veio para formar a igreja.
Você faz parte de um projeto de Deus. Você é um tijolo no edifício. Você é um pé na lavoura. Você é um ramo na lavoura. Mas você não é o exclusivo. Você não é único. Você consegue entender isso, amém? Jesus não veio para morrer pelo Daniel. O Daniel, vou lá salvar só o Daniel. Não. Jesus veio para morrer por mim, sim. Mas para me inserir no contexto de igreja. No contexto de corpo de Cristo. Quantos você consegue entender isso? Não é ele não veio morrer por mim sozinho, para me levar para o céu sozinho, para eu fazer tudo sozinho. Não, ele morreu por mim, né? Eu aceitei individualmente. Mas quando eu aceito individualmente, automaticamente ele me insere numa coisa chamada corpo de Cristo, que é a igreja. Quando eu aceito Jesus, quando eu entendo individualmente que ele morreu por mim individualmente, então eu sou inserido na videira verdadeira, que Jesus disse que o Pai é o agricultor. Quantos entendem? Amém? Então a gente precisa entender isso. O espírito de competição afasta o espírito de comunhão. E aí o espírito de comunhão, Jesus disse que na comunhão, né, a palavra de Deus diz, melhor dizendo, que quando há comunhão, a bênção é ordenada. Que bênção, pastor? Todo tipo de bênção. Já percebeu que quando Jesus ensina e depois os apóstolos ensinam, eles nunca o ensinam no singular. Eles nunca dizem, eu sou. Eles dizem sempre, nós somos. Vós sois lavoura de Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Vós sois edifício de Deus. Paulo podia dizer, eu sou o tijolo de Deus. Eu sou o pé de milho de Deus. Para aproveitar que a gente está na época de roça, né? Festa de roça. Eu sou o pé de milho de Deus. Não. Paulo está dizendo, vós sois lavoura. Está no plural. Vós sois edifício. Nós somos corpo. Nunca é no eu. Quando fala de reino, nunca é eu. Somos nós. Então, o espírito de competição. O espírito diz, não, esse aqui é meu. Esse ministério não é seu, o ministério é do Senhor. Você é mordomo desse ministério. Você é ministro de Deus. A gente até usa como uma forma de expressão, né? O meu ministério, né? A minha palavra. Mas não é nossa. É de Deus. Ele deu dons aos homens. Se ele deu, de quem é? É dele. Ele deu dons para a igreja. Então, de quem é? Dele. Você é apenas um administrador. Você e eu somos apenas mordomos de Deus. Toda vez que há competição, automaticamente o espírito de comunhão, de koinonia, ele sai. Onde há competição é no mundo. Na igreja tem que ter cooperação. Amém? Na igreja é um ajudando o outro ajudando um. Na igreja funciona as mutualidades. Amai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Suportai-vos uns aos outros. É a mutualidade. Na igreja não existe competição, não deve existir competição. Porque se existe competição, o espírito que está na igreja não é o espírito de Deus, é o espírito da carne. É o espírito que não é de Deus. Então a gente precisa entender isso. Espírito de competição afasta o espírito de comunhão. E a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. Não morreu por um. Mas o meu dom é mais importante. Não, não existe dom mais importante. Existem os dons ministrados à igreja para a edificação do corpo. E quem é o corpo? Diga, nós. Não sou eu, somos nós, somos o corpo. Os dons, tanto ministeriais quanto espirituais, são ministrados à igreja, são dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de varão perfeito em Cristo Jesus. Perceberam? Até que todos cheguemos à unidade. Ou seja, até que todos, entendendo o propósito, entendendo que nós somos a lavoura, que nós somos o edifício, cheguemos a ser um no Senhor. Foi por isso que Jesus orou lá em João 17. Pai, que eles sejam 2, 3, 1000. Que eles sejam um. Como tu e eu somos um.
Isso é tão verdade que a Bíblia diz que depois que Jesus vencer todas as coisas, e o último inimigo que Jesus vai vencer é a morte, a Bíblia diz que então Jesus vai se unir à igreja e ele vai se colocar debaixo da autoridade do Pai. Para sermos todos um. Já leu isso lá em Apocalipse? Jesus vem, ele vai acabar com o último inimigo, que é a morte, que já foi vencida por ele, mas a gente precisa cortar a cabeça dela ainda. Né? E aí a Bíblia diz que depois ele vai tomar, todas as coisas vão se submeter a ele, a Jesus, e depois ele mesmo vai se submeter ao Pai. E aí todos nós seremos um só. Então, querido, para que divisão? Para que competição? Se você pode ajudar, ajude. Ah, mas não é o meu ministério, não importa. O ministério não é teu mesmo. É de Deus. Então ajude. Faça. Colabore, contribua. Ore. Participe. Dê ideia. Se junte. Não, eu não me junto. Se você não se junta, você não é igreja. Ih, pastor, pegou agora. Se você não se junta, desculpe. Eu falei para você que hoje é uma unção de ensino que está aqui. Então, se você não se junta, você não é igreja. Você pode ser qualquer coisa, menos igreja. Pastor, essa palavra é dura demais. Mas é verdade. Se você não pode se juntar com um diferente de você, com a pessoa que você acha que é diferente de você, você não pode se juntar, você pode ser tudo, menos igreja. Você não é igreja. Você precisa entrar nesse nível de entendimento. Para ser igreja, você precisa ser um. Eu não estou falando que você tem que achar tudo bonitinho, eu estou falando que você tem que ser um. Eu não estou falando que você tem que morrer de amores, eu estou falando que você tem que ser um. Eu não estou dizendo que você tem que abraçar e beijar todo mundo, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você tem que ser um. Quantos estão entendendo, digam amém. Outra coisa que eu quero compartilhar nessa manhã é que nós somos o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. Não, eu sou só o corpo de Cristo, mas você é membro do outro. Jesus é o quê no corpo? Cabeça. Eu sempre falo isso, né? Mas vou falar de novo, para você entender mais uma vez. Jesus é o cabeça. Agora, você já viu um pé ligado na cabeça? Hã? Já viu? Se você vê, sai correndo porque é macumba. Não existe pé ligado na cabeça. O pé tem que estar ligado aonde? Hã? Na perna. É ou não é? Já viu o pé ligado na mão? Já viu? Alguém já viu o pé ligado na mão? Se já viu, é estranho. Tem alguma coisa errada. Fizeram uma cirurgia errada. Não existe pé ligado direto na cabeça. Ah, não, eu estou ligado direto a Jesus. Eu não estou ligado na Carol. Tem que estar ligado com ela. Sabe por quê? Porque eu sou o pé, ela é perna. Um exemplo. E aí nós, né, a Carol é perna, aí o Rodrigo é o tronco. Você já viu uma perna ligada na cabeça, só com a perna e o pé? Não, precisa de um tronco. Depois, você já viu um tronco ligado direto na cabeça? Já viu? Não, tem que ter o que mais? Hã? Pescoço. Senão fica estranho, né? Já viu gente sem pescoço? Tem gente que é sem pescoço, mas fica feio, né? Tem que ter um pescoço, porque senão Deus faz tudo certinho, Deus faz tudo bonitinho. Deus fez você bonitinho, então tem que ter pezinho. Pezinho tem quantos dedos? 5. Se tiver 6, faz o quê? Corta. 6 não é legal, tem que ter 5, tem que ser funcional, a coisa tem que fluir. Aí depois do pezinho vem o quê? A perna, o joelho, né? E tal, aí o tronco, depois vem o pescocinho, aí o pescocinho liga o corpo na cabeça. Mas você já percebeu, o pé anda por causa de quê? Por causa da cabeça. A cabeça manda o comando para o pé, dizendo você tem que andar. A cabeça manda o comando para o pé, dizendo você tem que parar. A cabeça manda o comando para a mão, dizendo você tem que pegar. A cabeça manda o comando para a mão, dizendo você tem que largar. A cabeça manda o comando para os olhos, dizendo você tem que enxergar. Quantos estão entendendo? Então você é corpo de Cristo, mas membro uns dos outros. Eu não funciono sozinho.
Imagina eu chegar aqui de manhã, 8 horas, 9 horas da manhã, começar a falar, e você não ter ministrado louvor. Pode até acontecer. Mas você vai falar assim, poxa, hoje não teve louvor, ficou feio, ficou sem graça. Então eu preciso de gente ministrando louvor. Carol, você toca instrumento? Não. Carol precisou de quem para tocar instrumento? Precisou do, como é que é o nome dele? Do Gabriel, do Mateus, do Alex. Foi ou não foi? Precisou deles. Eu recolhi a oferta? Precisou de diácono para recolher. Deu para você entender? Amém? Então nós somos corpo de Cristo, mas nós somos membros uns dos outros. Eu tenho que estar ligado com o meu irmão. Não é só na palavra, está ligado? Não, tá ligado mesmo. Tem que estar junto. Para isso tem célula, para isso tem reunião, para isso tem ministério, para você estar ligado, para você estar junto, para você estar inserido como membros uns dos outros, participando. A unção que passa pela vida do teu irmão, passa pela tua vida e flui no corpo. A unção que vem do cabeça tem que fluir pelo corpo, não para num membro. A unção que flui do cabeça e da cabeça flui por todo o corpo. Não é assim que o sangue faz? O sangue não flui no corpo todo, ele vem, circula no cérebro e circula no corpo todo, vai no coração e circula no corpo todo. Assim é a unção do Espírito Santo na igreja. Ela flui do cabeça, que é Jesus, mas ela tem que circular por todo o corpo, para que todo o corpo tenha vida. A unção do Espírito Santo, o Espírito Santo é vida. É a vida da igreja. Assim como o sangue está para o teu corpo, o Espírito Santo está para a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. E aí, como eu disse no início, a igreja possuía todos os dons, mas não os usava com sabedoria. E por que, pastor, que a igreja tinha todos os dons? Sabia que os dons estão disponíveis para você? Pergunta para o irmão se ele sabe. Sabe que os dons estão disponíveis para você? Busque os dons. Busque os dons. Busque entendimento dos dons, da revelação dos dons para você, para que você esteja sendo edificado no corpo de Cristo. Agora, por que a igreja de Corinto tinha todos os dons? Era uma igreja que Paulo está dizendo aqui, não faltava nada. Versículo 5 diz, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Não faltava dom espiritual. E por que, pastor, que a igreja não funcionava? Por que a igreja não fluía? Por que a igreja não avançava? Por que Paulo está dizendo que eles eram carnais? Porque faltava o principal dom. Sabe qual é? O dom do amor. Paulo, no capítulo 13, ele vai dizer, olha, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Ainda que você profetize, ainda que você tenha discernimento, ainda que você tenha dons de revelação, ainda que você tenha palavra de sabedoria, ainda que você tenha todos os dons, mas se você não tiver amor, nada vai funcionar. Você precisa ter o amor. E é quando você está dividido, vivendo em facções, quando você está dizendo, olha, um é de fulano, um é de Beltrano, um é de ciclano, sabe o que Paulo está dizendo? Você falta amor para vocês. Porque onde não há amor, há divisão. Mas onde há amor, há comunhão. Onde há amor, há interesse de estar junto. Onde há amor, há companheirismo. Onde há amor, há unidade de propósito. Onde há amor, há uma disposição mental de sermos um. Porque o amor de Cristo é o que nos une. Amém? Então a gente precisa entender isso. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês não sabem usar os dons. Se você pegar, Paulo vai dar a igreja de Corinto, Paulo vai ter que marretar eles. No bom sentido. Se é que a gente pode dizer que marretar é bom sentido. Paulo vai dizer, vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. Vocês têm tudo para dar certo, vocês têm todos os dons. Não lhes faltam dom nenhum. Mas vocês ainda são carnais. Vocês ainda não sabem usar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, cara, olha só, você tem uma Ferrari na garagem, mas você precisa estar habilitado. Quem gostaria de dirigir uma Ferrari? Sem habilitação? Para você dirigir uma Ferrari, você tem que estar o quê? Primeiro você se habilita, depois você ganha a Ferrari. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês têm uma Ferrari na garagem, mas não podem sair com ela.
Porque vocês não estão habilitados. Vocês não estão em condições de dirigir. Vocês são menores de idade. Vocês ainda são crianças. Você não pode pegar uma Ferrari e dar para uma criança. Você não pode pegar uma joia rara e pegar e dar para uma criança. Sabe por quê? Porque ela vai jogar fora, ela não tem noção. E Paulo está dizendo, olha, vocês têm tudo, vocês têm dons espirituais, vocês têm tudo para crescer, vocês têm tudo para ser uma igreja dinâmica, vocês têm tudo para ser uma agência poderosa do reino, mas vocês não sabem porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda são meninos espirituais. E Paulo diz, por que vocês são carnais? Porque, olha, um está dizendo que, ó, eu sou de Paulo, olha, eu sou de Apolo, olha, eu sou de Pedro. Aí o outro diz assim, eu sou de Jesus. Aí você pensa assim, o cara que diz que é de Jesus é legal. O cara que diz Jesus, esse aí é santo pra caramba. Mas também havia divisão, ele havia orgulho, era orgulhoso também. E Paulo vai dizer assim, Cristo está dividido? Será que Cristo está dividido? Você pegou Cristo e dividiu em pedacinhos, um para cada um, um pedacinho para cada um? Porque às vezes a gente bate no peito assim, não, eu, pastor Daniel, sou mais santo do que o Júnior. Porque afinal de contas, eu já fui nascido e criado na igreja, o Júnior não foi, então eu sou mais santo que ele. Eu sou de Cristo. Sabe que é o cara que diz que eu sou de Cristo? É o cara que diz que eu tenho 40 anos de igreja. Eu tenho até a carteirinha do Paraíba. Entendeu? Eu tenho 40 anos. Eu já fui isso, já fui aquilo, já passei por esse ministério, já passei por aquele. Quando era eu que fazia, e não era assim não. Quando eu fazia o negócio era arrebentava, a unção descia. Agora é Mateus, Mateus, meu discípulo. Não, agora não. Sabe? Aí eu sou de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ó. Uns dizem que é de Paulo. Outros dizem que é de Apolo. Né? Outros dizem que é de Pedro. Outros dizem que é de Cristo. E por acaso a gente está dividido? A gente é dispenseiro, a gente é ministro. Então, a igreja possuía muitos dons, mas faltava sabedoria porque havia facções. Não, eu vou seguir o que o Mateus está falando. Não, eu vou seguir o que o Igor está falando. Não, eu vou seguir o que a Bia está falando. Não, eu vou seguir o que a Kátia está falando. Não, você tem que seguir o que a palavra está falando, o que a direção profética, o que a revelação que Deus está dando ao anjo da igreja, está ministrando na igreja para você seguir. É isso que você tem que fazer. Então a igreja possuía todos os dons, mas faltava maturidade. Diga, faltava maturidade. E a pergunta que o Espírito Santo faz nessa manhã para nós como igreja: o que está faltando para a gente fluir no Espírito? Pastor, a gente já tem fluído, mas você acha que é tudo? Já temos fluído, mas você acha que já chegou no nível top? Tem muito mais de Deus para você. Tem muito mais de Deus para a ICERT. Tem muito mais de Deus para o corpo de Cristo que se reúne nesse lugar. Tem muito mais. Mas está faltando maturidade. Está faltando entendimento do que é ser corpo de Cristo, do que é ser membro uns dos outros. Eu não quero bater em você, eu não estou aqui ministrando para bater em você, porque a palavra que bate aí, bate aqui. Nós queremos que você, que eu, que nós entremos num nível de entendimento do que seja o corpo de Cristo, do que seja igreja de verdade. Porque quando a gente entrar nesse nível de entendimento, sabe, queridos, a gente não vai causar dores aos ministros de Deus. Já leu lá em Hebreus? Que você não pode, que não é bom você causar dores. E por que a gente causa dores muitas vezes, como a igreja estava causando aqui a Paulo? Porque faltava entendimento, faltava maturidade. E Paulo está dizendo, eu pensei, né, no capítulo 3, que a gente leu também, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não vos pude falar a espirituais, como a pessoas, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei de beber foi leite, não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem agora ainda podeis. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Cara, há 5 anos atrás, eu vim aqui ministrar, eu falei as mesmas coisas para vocês. Agora eu estou vindo, eu pensei, poxa, eu vou dar uma feijoada, né? Vou dar um mocotó, sabe? Vou dar um negócio assim, pá. Aí, eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo lá onde eu estava, que vocês continuam com as mesmas meninices. Com as mesmas infantilidades. Aí eu queria chegar aqui agora e oferecer para vocês um mocotó, e eu vou ter que dar mamadeira de novo. Sabe aquele negócio do leite ninho? 1, 2, 3, Apitamil. Aí vai pegando aí, Bia. Entendeu? Apitamil, 1, 2, 3, e pá. Não. Né? Papinha de
de mamãozinho com geleia de mocotó. Era para você estar comendo feijoada. Era para você estar comendo mocotó. E você ainda está comendo papinha de mamão. Bananinha amassadinha. Sabe? Era para você estar num outro nível. Mas por que você não entrou no outro nível? Porque você ainda está pensando assim, não, eu sou da Carol. Não, eu sou do Igor. Não, eu sou da Bia. Não, eu sou do pastor Daniel. Não, eu sou da pastora... Não, eu sou top, eu sou do pastor Jorge. Ele está pensando assim. Isso é infantilidade, isso é meninice espiritual. Nós somos todos de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Nós somos todos de Jesus. Nós apenas estamos dividindo o trabalho, mas não o propósito. Quem é top aqui? Jesus. Quem é ralé? Ninguém. Todos somos top. Amém? Nós somos de Jesus. Uma outra coisa que eu quero compartilhar para a gente caminhar para o final. O nível de maturidade eleva o nível de revelação. Repita comigo, o nível de maturidade eleva o nível de revelação. Quanto mais maduro, espiritualmente falando, você é, o nível de revelação vai aumentando. Ah, pastor, eu não tenho revelação nenhuma, eu estou perdidão. Estou que nem segue em tiroteio. Por quê? Porque você não busca ser uma pessoa madura. Porque o nível de maturidade aumenta o nível de revelação. Amém? Quando você é bebezinho, né, o médico diz o quê? Tem que tomar, durante os primeiros 6 meses, no mínimo, só o leite materno. Pega aí, Bia, de novo. Só o leite materno. Não é verdade? Porque o nível de maturidade é pequeno. Você não pode pegar uma feijoada e dar para um bebezinho de 1 mês. Tu vai matar ele. Depois tu vai ter que correr para o PAN. Não é verdade? É. Não tem como você dar uma feijoada para um bebezinho. Ele vai abrir a boca para comer, mas se você der, tu vai matar ele. Então você não pode dar feijoada para o bebê. Para o bebê você tem que dar o quê? Leite. Com o passar do tempo, o pediatra vai dizer o seguinte: olha, mamãe, papai, pode inserir mais algumas coisinhas. Pode inserir uma papinha, né? Pode inserir um biscoitinho e tal. Você vai inserindo aos poucos. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu estava lembrando do Azaf, né? Azaf estava na época do McLanche Feliz, agora ele já está na época do Big Mac. Ele satisfazia com lanche feliz. Agora, meu filho, tu tem que chegar lá no McDonald's e fazer uma propaganda no McDonald's, viu? Você tem que chegar e dar um Big Mac, porque o McLanche Feliz para ele já não satisfaz mais. Ele come 2, então não é prejuízo, é melhor dar um Big Mac. Mas é assim na nossa vida espiritual. E Deus ontem, hoje pela manhã, o senhor estava me lembrando disso. Eu achei até graça, né? O Espírito lembrar essas coisas. Mas é isso, é o nível. Já come batatinha frita, mas há um tempo atrás eu tinha que botar ele no colo. Se eu quisesse comer um Big Mac, ele não podia comer. Agora ele já pode comer comigo. Vocês estão entendendo onde o Espírito quer levar você? O nível de maturidade. O nível de maturidade eleva o nível de revelação. Ah, mas eu não sei, você não sabe porque você não cresce. Quando você começar a crescer, você vai começar a saber. Você vai começar a entender. Você vai começar a ler as coisas do Espírito. Não é assim na escola? Na escola você vai lá... Se tu no 8º ano fizer rabisco, aí tu vai tomar mais tudo. Porque não cabe mais um rabisco. No jardim 3, no jardim 1, é lindo o rabisco. Agora, no 8º ano, no 9º ano, você tem que fazer a fórmula matemática. No 1º ano do ensino médio, cara, tu vai estudar química, física, biologia, não tem como mais ficar lá. É ou não é? Espiritualmente trazendo para a gente o espiritual é a mesma coisa. Paulo dizendo aqui, cara, eu pensei que você estava fazendo fórmula matemática, você estava fazendo equação do segundo grau, e ainda está no 2 mais 2. Poxa, eu pensei que eu ia pegar aqui, ia fazer um panelão no cocotó para dar para a igreja. Aí eu cheguei aqui e eu tive que fazer várias mamadeiras, porque tem uma criança aqui, eu tenho que ficar mamadeira, tem que mamadeira para todo mundo. Quem aqui toma vitamina? Quem aqui toma vitamina? Não. Ninho, sabe? Batatinha amassadinha, caldinho de feijão. Não pode comer o feijão, foi caldinho, porque não dá. A revelação desse lugar. Não entendi
Amém? Vou repetir, para você levar para a tua vida. O nível de maturidade eleva o nível de revelação. E aí, para a gente concluir, Paulo está dizendo no capítulo 3 que nós somos plantados como lavoura do Senhor. Nós somos edificados como um edifício do Senhor. E aí eu preciso que ele entenda que Ele é a videira. Jesus é a videira. Nós somos a lavoura, nós somos edificados como lavoura. Ele é a árvore. Ele é o tronco. É dele que nós recebemos vida. Você não recebe vida de uma pessoa, embora você esteja debaixo da autoridade de ministros de Deus, que são ministros de Deus na tua vida. Não são pessoas que querem usurpar você, não são pessoas que querem roubar você, não são pessoas que querem saquear você, são pessoas que querem abençoar você. São pessoas que estão aqui para ministrar sobre a tua vida, que oram pela tua vida, que jejuam pela tua vida. Você não tem noção do preço. Se você tivesse, você cresceria. Você não tem noção disso. Nós somos plantados nele. E a Bíblia diz, isso é muito sério. Toda vara que está nele, mas não produz fruto. O que ele faz? Porque se você está inserido no contexto do corpo, se você está inserido no contexto de árvore do Senhor, de ramo do Senhor, você está inserido, mas você não está frutificando, você está atrapalhando quem está frutificando. Na maioria das vezes, 99,99% das vezes, quando você pega uma árvore e você vê lá um galho que não está produzindo fruto nenhum, está seco, ele está tirando o nutriente de quem quer produzir. E sabe o que significa isso? É aquele camarada que ele não produz, ele não frutifica, ele está aparentemente inserido, mas ele não recebe alimento porque não quer receber. E aí ele fica minando a vida dos outros. Ele fica tirando o nutriente que os outros estão recebendo. Ele fica na fofoquinha, ele fica na contenda, ele fica na divisão, tirando o nutriente da árvore, da vara, do galho que está inserido. E sabe o que acontece se você der a vazão, se você der ouvido para essa pessoa? Você vai acabar com tudo. Nós estamos entendendo de amém. E Paulo também faz uma outra analogia. Nós somos edifícios lindos. Você está edificado nele, ele é uma rocha. Ele é a palavra. Nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos. A igreja, as setas, está edificada na doutrina dos apóstolos. Não está edificada sobre a doutrina de homens. Nós estamos edificados na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? É o que Pedro falou? É o que Paulo falou? Não, é o que Jesus falou. É a palavra de Deus. Nós estamos fundamentados na palavra. Nós estamos arraigados na palavra. Nós estamos plantados na palavra, que é Jesus. Mas você precisa entender isso. Para estarmos edificados, para estarmos plantados nele, nós precisamos absorver tudo que vem dele. Ele é a rocha, ele é a videira. Então você tem que estar inserido nele. Não importa o que está do seu lado, não importa o que as pessoas estão falando do seu lado. Se você está inserido nele, se você está plantado nele, se você está edificado nele, você cresce. Porque é impossível que você esteja plantado em Jesus e continue sendo menino. É impossível que você esteja edificado sobre a rocha que é Jesus e continue sendo apenas um tijolo. Não existe. Se você está plantado em Jesus, você vai receber alimento dele, você vai receber nutriente dele. E a Bíblia diz que aquele que está ligado nele, esse dá muito fruto. Dá muito fruto, não é pouco, dá muito. Ele está frutificando. Onde você colocar o camarada, ele vai frutificar, porque ele está ligado em Jesus. Se você estiver edificado em Jesus, nenhum vento te derruba. Se você estiver edificado em Jesus, por isso que Paulo está dizendo que nós somos edifício de Jesus. Você tem que estar edificado sobre a palavra de Jesus. Você tem que estar edificado sobre os fundamentos dos apóstolos. E quando você está edificado, pode vir, pode falar o que quiser. Você tem consciência, você é maduro, você é consciente, você não segue a pressão das circunstâncias, você não segue a pressão de pessoas, porque você está edificado. Lembra do palácio hoje? O que aconteceu com o palácio? Caiu. Por quê? Porque o material que ele estava edificado era péssimo. Mas quando você está edificado em Jesus, você recebe a estrutura. E como você recebe a estrutura, você permanece firme. Ah, pastor, eu ouço muito
nós temos lutas. Quer que eu conte um pouquinho da igreja? Acho que mas é muito fácil para o senhor ter um altar, muito fácil para o senhor luta que tem, sabe? Eu em cada dia só acaba com ninguém. Porque é luta. Olha, essa é fácil. Mas a gente está edificado na rocha. Você precisa estar edificado na rocha. Você precisa estar plantado em Jesus. Que venham as lutas, que venham os ventos, que venham as chuvas, que venham os temporais. Mas se você está edificado, você permanece. Ah, fulano falou isso, não interessa, porque fulano falou, não interessa, não interessa. Ah, fulano falou isso, mas eu não sei se é isso, não sei se é aquilo, eu estou com dúvida. Quem tem dúvida não tem fé. Você precisa ter fé. Você precisa ver na palavra profética. Você precisa ver os profetas para prosperar. Ah, pastor, eu estou prosperando. Você não está crendo nos profetas, na palavra profética, na direção profética. Então, querido, essa manhã, eu sei que a palavra é dura, mas é uma palavra de alinhamento. É uma palavra de direcionamento. Sabe por quê? Porque Deus quer levar você para um outro nível. Deus está levando em certo para outro nível. Chega de meninice. Chega de infantilidade. Chega de lugar para orar. Chega de crianças espirituais. Nós precisamos entrar no nível espiritual mais profundo. Para que possamos receber um nível de revelação também. Você vai começar a receber a igreja, vai começar a receber níveis de revelação muito profundo. Já tem começado, mas vai ser muito maior. Mas a gente precisa estar na mesma disposição. Foi para isso que Jesus morreu. Para nos trazer revelação, para nos dar acesso à presença do Pai. Essa manhã você vai participar da ceia. E a ceia é comunhão. A ceia é mesa. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de se sentar em volta e compartilhar. O que você recebeu, você tem que receber para você. A revelação que você tem que receber não é para você, para a igreja. Para nós. Não é eu. Nós somos nós. Amém? Não cabe mais a linguagem no singular. Não cabe mais para nós uma linguagem no singular. É eu. Sou eu. Somos nós. É para nós. Deus revelou para nós. Deus morreu por nós. O Espírito Santo foi dado a nós. Os dons são para nós. Nós somos edificados. Nós somos plantados. Tudo é nós. É nós. Na vida.